Nesse espaço de Morrison, não há presença de sangue. Então a gente consegue ver aqui o rim, o fígado, e aí tem um espaçozinho ali que não tem sangue. Se eu tratar o paciente com restrição de fluidos e esse paciente está com choque hemorrágico, estou atrasando o tratamento desse paciente. As ondas de ultrassom passam, de forma mais tranquila por líquidos, chegando com mais intensidade nessa região posterior. Isso é o motivo dessa sombra do reforço acústico posterior. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Simões, sou médico cardiologista, apaixonado por ultrassom, e hoje eu vou fazer uma revisão com vocês das imagens de ultrassom que caíram na prova da obtenção de título de especialista de medicina e emergência de 2025. Então aí tá fresquinho. Vamos começar agora com a primeira questão. Então, paciente de 34 anos, previamente rígido, é admitido na sala de trauma após acidente de motocicleta. Está consciente, com escala de coma de Glasgow de 15, queixa-se de perda de força de sensibilidade abaixo do nível mamilar. Opa, já é uma suspeita de lesão de medula, Ao exame, pressão de 72/40, frequência cardíaca 46, ou seja, uma hipotensão e uma bradicardia. Ele está querendo pegar a gente aí. Saturando 98% em ar ambiente. A pele está seca e quente, olha que observação interessante. Seca e quente. Não há sinais de hemorragia externa ou distensão abdominal. O EFEST corresponde à imagem a seguir. Raio-X de coluna torácica evidencia fratura e luxação em T12, que era a nossa suspeita ali do exame clínico, É uma suspeita de um trauma raquimedular, Então ele coloca a lesão provavelmente acima de T6, e ele coloca essa imagem de ultrassom, que é para a gente avaliar o espaço de Morrison, no EFEST. Ele não coloca para a gente as outras janelas, Então ele dá a entender que nesse espaço de Morrison, não há presença de sangue. Então a gente consegue ver aqui o rim, o fígado, e aí tem um espaçozinho ali que não tem sangue, A gente não consegue identificar sangue nessa imagem, tá? Com base no caso, assinale a alternativa correta, Então ele traz uma imagem de um paciente com trauma raquimedular, Então, paciente com perda do nível sensitivo, hipotensão, bradicardia, tudo indica que seja um trauma raquimedular. E ele coloca as perguntas. A presença de hipotensão e bradicardia torna o diagnóstico de choque hipovolêmico improvável? Paciente com trauma, a gente tem obrigação de descartar choque hemorrágico. Então, a nossa obrigação é descartar o choque hemorrágico. Então, torna improvável? Beleza, ok, pode ser que sim. Sendo conduta obrigatória, iniciar vasopressores imediatamente? A nossa principal hipótese diagnóstica deve ser sempre choque hemorrágico. O paciente traumatizou, choque hemorrágico é a primeira hipótese diagnóstica. A gente tem que descartar, evitando a administração de fluidos. Ou seja, se o paciente tiver um choque hemorrágico e eu evitar a administração de fluidos, eu estou atrasando o tratamento do choque hipovolêmico, Ah, doutor, mas ele está com bradicardia, Ele não está com a hipotensão com bradicardia. Isso já não falaria a favor de choque distributivo, neurogênico? Mais ou menos, 30% dos pacientes não apresentam taquicardia em vigência de choque hemorrágico. Outra coisa importante a gente lembrar, que pacientes com dor extensa, pode fazer síndrome vasovagal, tendo reflexo de hipotensão e bradicardia como consequência. Então, a gente não consegue descartar choque hemorrágico apenas olhando pressão e frequência cardíaca. Lógico que o mais comum é paciente de hipotensão com taquicardia. Então, a letra A é incorreta. B. A fratura de coluna torácica alta indica risco de choque medular. Sim. Com predomínio de hipertonia simpática e vasoconstrição periférica. Não, é hipotonia simpática e vasodilatação periférica, lembra? A pele seca e quente, Então ele deu a resposta correta lá no enunciado, então, ou seja, alternativa B incorreta. A hipotensão no paciente politraumatizado nunca deve ser interpretada inicialmente como choque neurogênico, até que o componente oculto de hipovolemia e hemorragia sejam totalmente excluídos. Exatamente o que a gente conversou, Se o paciente traumatizou, é obrigatório eu descartar choque hemorrágico. E mesmo assim, ele coloca um ultrassom, um EFEST, para a gente avaliar,
ali no espaço de Morrison, né, que é uma região onde acumula-se bastante líquido ou sangue, né, no trauma, ele coloca aquela região como negativa justamente para dar a sensação que já excluímos o choque hemorrágico. Como na verdade a gente tem que avaliar todos os pontos do EFEST, que hoje em dia inclui, né, a avaliação do tórax, e aí sim concluirmos que não há presença de nenhum sangramento, né? Então ele induz a gente a pensar que não há sangramento, para que a gente esqueça que a principal causa de hipotensão no paciente traumatizado é hemorragia importante, né? Então quando a gente tem um EFEST completamente negativo, vai falando cada vez contra mais esse diagnóstico de hemorragia. Lembra que a avaliação do reto peritônio é prejudicada no EFEST, então sangramentos retoperitoneais importantes a gente às vezes não consegue detectar no aparelho de ultrassom de forma fácil. E letra D, a fisiopatologia do choque neurogênico envolve estímulo vagal excessivo por lesão medular. Não, né? Não é isso. Devendo ele ser tratado prioritariamente com atropina e restrição de fluidos. Lembra, né? Se eu tratar o paciente com restrição de fluidos e esse paciente está com choque hemorrágico, estou atrasando o tratamento desse paciente, tá? Então, alternativa correta, alternativa C. Vamos agora para a segunda questão. Olha só que questão direta, né? Sobre princípios físicos do ultrassom. Considerando a imagem a seguir, identifique os conceitos representados em 1, 2 e 3. E aí ele coloca essa imagem, né? O paciente está com o ultrassom curvilíneo, uma profundidade de 10 centímetros, um pouco mais que 10 centímetros, e a gente vê ali que o foco está direcionado para essa imagem dentro dessa bolsinha hipoecóica preta, né? A gente vê essa imagem hiperecóica. Então, o que seria o número 1, né? Então, aqui trata-se, né? Provavelmente está no hipocôndrio direito, trata-se de uma vesícula. Essa vesícula, né? Tem esse conteúdo número 1, é um conteúdo anecóico, preto, né? Olha só como ele é bem escuro, né? Preto, então, número 1, estrutura anecóica. Número 2, é um reforço acústico posterior, né? Então, olha só como a imagem depois dessa bolsinha preta, olha como essa imagem fica claramente mais branca, né? Mais hiperecóica, né? Mais esbranquiçada, né? Isso acontece porque há uma atenuação. As ondas de ultrassom passam, né, de forma mais tranquila por líquidos, né, chegando com mais intensidade nessa região posterior. Isso é a explicação do motivo dessa sombra do reforço acústico posterior. E o terceiro, né, a gente vê uma imagem hiperecóica com sombra acústica posterior. Então, imagem hiperecóica com sombra acústica posterior. Nós estamos falando aí provavelmente de um cálculo biliar, né? Então, trata-se de um paciente com cálculo biliar, ele pede a avaliação física das estruturas. Então, número 1, uma estrutura anecóica, preta, hiperecóica significa branca, o reforço acústico posterior, né, que é esse esbranquiçamento no ultrassom, e o 3, que é a sombra acústica, né, que está abaixo da pedra, ou seja, as ondas de ultrassom não conseguem transpassar aquela região, fazendo que haja uma sombra. Questão também fácil e muito direta. Pessoal, vejam vocês a importância que tem em peso, né? Isso tem caído em peso nas provas, tanto de título como nas provas de residência. Então, se você está aí querendo aprender um pouquinho sobre ultrassom, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso próximo curso de ultrassom, tá? Aguardo todos vocês aqui na nossa próxima imersão prática de ultrassom Point of Care. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei um link descrito aqui, um link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.